bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Este Mundial tem algo que nos remete ao terceiro, o de 38, na França, no qual brilhou nossa primeira estrela, Leônidas da Silva. Agora, reparem no logotipo da Copa da África do Sul e vejam se aquela cambalhota não é a própria representação de uma bicicleta. Tem tudo a ver. Leônidas em 38, Pelé nos anos 60, são as expressões máximas de nosso futebol e ambos exímios na arte da bicicleta. Já se passaram pouco mais de 7 décadas entre as primeiras bicicletas do Diamante Negro e a sua celebração na logomarca da Copa Sul-Africana. Mas parece uma eternidade, porque o que se convencionou chamar de futebol arte é hoje uma peça de museu. Curiosamente, quanto mais se aproxima do conceito de show mundial, mais o futebol se distancia dos paradigmas que o converteram no esporte das massas. O culto das táticas rígidas tem um duplo efeito. Acaba com a hegemonia dos gigantes, socializa os seus segredos e, de certa forma, nivela por baixo um espetáculo que deveria representar a busca da suprema excelência. A bicicleta, evidentemente, é um recurso de uso restrito, reservado aos deuses. Não é arma de guerreiros, monumento às artes do futebol arte. O jogo retrancado do treinador da seleção brasileira ficou evidente já na convocação para a Copa na África do Sul. Apesar de todos os pedidos para a escalação dos jovens jogadores do Santos, Neymar e Ganso, o técnico não cedeu. Manteve a conhecida coerência e só levou quem ele considerava adaptado ao estilo Dunga. Dunga é velho conhecido dos jornalistas desde a Copa de 90 na Itália, quando virou o símbolo de um jogo retrancado. Mas o esforço nada adiantou. O Brasil perdeu e a imprensa consagrou a era Dunga. Em 1990, eu era redator do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. E a seleção brasileira chegou à Itália para disputar a Copa do Mundo, movida por bons resultados no ano anterior, sob a direção do Sebastião Lazzaroni. Mas na véspera da chegada do Brasil à Itália, o Brasil fez um amistoso contra o Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, e foi um jogo horrível. Foi uma vitória por 1-0, magra, um gol do Branco, um jogo violento, e a seleção mostrou preocupantes falhas, preocupantes limitações. No dia seguinte, o saudoso Odemário Toguignon, um dos melhores repórteres da história do jornalismo esportivo brasileiro, ele ligou para a redação do Jornal do Brasil e falou comigo e passou uma matéria por telefone da chegada do Brasil à Itália para a Copa do Mundo. E a matéria dizia o seguinte, que o Lazzaroni alertava a torcida brasileira para não esperar mais aquele futebol vistoso, de tabelas, de toques, de triangulações, aqui nós brasileiros tanto nos orgulhávamos, que resultou nos 3 títulos anteriores do Brasil. Que o futebol vivia uma nova era, simbolizada por marcação, por ocupação de espaços, por negar espaços aos talentos adversários, e que um jogador que simbolizava muito esse novo momento do futebol era o Dunga, o volante titular dele. Então eu tinha aquela manchete de uma linha por 42 batidas, e eu mandei a manchete: Lazzaroni decreta a era de Dunga no futebol. Foi por causa do Fernando Collor, que após que ele comentava os jogos do Brasil, quando acabavam os jogos da Copa de 90, e ele sempre aparecia falando o que ele tinha achado da seleção, e num dos jogos ele falou que queria a seleção com o espírito do Dunga, com 11 Dungas. Isso já foi estigmatizando o Dunga desde aquela época. Aí veio a derrota se virou sinônimo de era Dunga. Era Dunga virou sinônimo de derrota. Quando nós ganhamos em 94, nós ganhamos apesar do Dunga. E é mais ou menos o que está sendo falado agora, que se ganharmos, vamos ganhar apesar dele, como se fosse assim, o reaparecimento, o ressurgimento da era Dunga, só que transformado, modificado. Ele dita como o time joga. Na África, a seleção começou mostrando um futebol aquém do esperado. Choveram críticas da imprensa e dos torcedores. E o futebol arte foi lembrado pelos mais saudosistas. O conceito de futebol arte no Brasil, ele tem uma importância fundamental, é quase uma religião.
Existem aquelas pessoas, os pastores, Fernando Calazans do Globo é um deles, que são adeptos dessa seita chamada futebol arte. Já se gastou páginas e páginas, horas e horas de televisão com essa discussão. E isso é uma coisa no Brasil muito presente, não em outros países. A gente teve 58, 62 futebol arte, 70 futebol arte, 66 não futebol arte. Quer dizer, eu acho que isso passa por toda a história do futebol brasileiro. E hoje o futebol arte é o Messi da Argentina, não é o Brasil. Então ele é presente em toda a história do futebol brasileiro e é a grande questão do futebol brasileiro. Dentro dessa visão meio religiosa, que tem um pouco do passado, de que o que era o de antigamente era muito melhor do que o atual. Sempre. Isso é uma discussão passadista, eu acho. O Messi nessa Copa talvez seja o grande expoente do futebol arte. É um jogador que, baixinho, toque de bola, muitos dribles. Então ele faz com que esse sentimento volte a aflorar nas pessoas. Todo mundo acha que o futebol arte vai voltar. Eu acho que ele não vai voltar por completo. Aquelas épocas das últimas 4, 5 Copas não vão voltar. Então a gente tem alguns exemplos hoje de futebol arte que fazem com que aquele sentimento volte e a gente pense que o futebol possa ser tão bonito quanto antes. Eu acho que o futebol hoje, ele é bonito, mas com as suas características peculiares dos novos tempos. Mas aquela época de grandes craques, de 4, 5, 6 jogadores por time que tinham essa característica do futebol arte, não voltam mais. O que determina que seja futebol arte é tanto o objetivo do time em campo quanto o método para atingir esse objetivo. Quer dizer, se um time entra só em primeiro lugar para se defender, depois, se der para fazer um gol, se for possível conseguir uma vitória, se um time entra valorizando ao máximo a posse de bola, a segurança, esperando que o adversário cometa um erro até por distração, dificilmente disso vai sair o futebol que a gente chama de arte. Agora, se o objetivo é ganhar, marcar gols e correr riscos, se for o caso, aí a arte tem mais chance de aparecer. As gerações que cresceram nos últimos 10, 15 anos acompanhando o futebol, principalmente em canais por assinatura, que você tem a oportunidade de acompanhar os campeonatos europeus, que são completamente diferentes dos campeonatos disputados no Brasil, eles até falam assim, mas não dá para acreditar que o futebol de 30, 40, 50, 60 anos atrás era melhor do que esse que a gente vê hoje sendo jogado pelo Barcelona do Messi, entendeu? Pelo Chelsea, pelo Inter de Milão. Então eles acreditam que, sim, esse futebol arte é uma lenda, é uma ficção criada por parte de uma imprensa antiga e saudosista para defender aquilo que eles viram e que ninguém mais sabe como é. Diante de um futebol armado e com muitas faltas, a mídia cobrou um jogo mais bonito, como o dos craques do passado. A imprensa, logicamente, colaborou com essa divulgação do futebol arte. Mas eu acho que a imprensa teve um papel secundário nessa atuação. Eu acho que o futebol arte só existe porque realmente grandes craques, num passado um pouco distante, tornaram o futebol uma coisa muito agradável de se ver. A gente pode delimitar, talvez, da década de 50 para cá, talvez durante até quase 35 anos, esse futebol arte, ele realmente existiu. Vamos dizer que esse futebol arte terminou com a seleção brasileira que não foi campeã em 82. Daí sim o futebol arte passou a ser rediscutido. Será que valeria a pena jogar tão bem e não ser campeão, como aconteceu com aquela seleção comandada pelo Tele? E daí mudanças táticas apareceram no futebol, introdução do líbero, 3 zagueiros, uma dinâmica maior, uma correria, e aí o futebol arte, logicamente, perdeu espaço. Perdeu espaço por quê? Porque o futebol passou a ser muito mais competitivo, choque, muito mais falta, jogador correndo 10 km por jogo, e isso, com certeza, tirou um pouco do charme do futebol arte. O talento se espalhou e os talentosos do mundo todo se inspiram principalmente nos brasileiros. Tudo bem que às vezes você tem um jogador como o da Coreia do Norte, que é apelidado de o Rooney asiático, quer dizer, tem um jogador inglês como referência, mas de modo geral, sejam espanhóis, ingleses, japoneses, um jogador que tem mais jogo de cintura, que é bom no drible, que tem esse jeito mais solto de jogar, o pessoal logo identifica como sendo tipo brasileiro.